Olá, pessoal. Continuando os nossos estudos de conceitos de corrente alternada. Vimos na aula passada conceitos de frequência, período, valor de pico. Vimos como é a geração e a polaridade. Agora vamos conhecer mais alguns conceitos. Primeiro vamos entender o que são as medidas de ângulos que podem ser medidas em radianos e em graus. Vamos lá, isso causa muita confusão entre os alunos, tá? Principalmente no manuseio da calculadora. Então vamos prestar muita atenção. Vamos lá, o conceito: um radiano é a medida do ângulo central de uma circunferência e que determina um arco com o mesmo comprimento que o raio dessa circunferência. Ou seja, nós já sabemos muito bem que numa senoide ela começa com 0 graus, aqui eu tenho 90 graus, aqui 180, aqui 270 e aqui 360. Então, convertendo isto para radianos, nós vamos ter isso aqui, ó, 0 radianos. O 90 equivale a π sobre 2, o 180 equivale a 1π, 370, 3π sobre 2 e o 360, 2π. Então, nada mais é do que uma outra forma de você medir ângulo. Nós vamos utilizar na nossa disciplina mais a medição em graus, tá? Para não ter confusão. Aqui temos a relação entre eles. Se você tem um ângulo em graus, quer converter para radianos, nada mais é do que pegar o π dividido por 180 e multiplicar pelo ângulo em graus que você deseja. Da mesma forma, aqui está a conversão de ângulos de radianos para graus. Ok? Agora vamos ver o porquê nós estamos estudando duas formas de medição de ângulo. Por causa disso aqui, ó, por causa da frequência angular, que nada mais é do que uma grandeza que mede a rapidez com que é feito um percurso em sentido circular, representada pela letra grega ômica minúscula ômega, aparece com W, tá? Mas esse aqui é um ômega minúsculo. A frequência nos fornece... Tá, e o que é frequência angular? Primeiro vamos ver o que é frequência, que nós já conhecemos como a frequência em segundos. A frequência em hertz nos fornece quantos ciclos em um segundo nós temos, enquanto a frequência angular nos fornece em radianos por segundo, ou seja, quantos radianos nós temos em um segundo, tá? Então, como é representada pela letra grega ômega, então o ômega equivale a 2π e a frequência. Ou o ômega pode ser 2π dividido pelo período. Não se assustem com os conceitos, vamos ver um exemplo prático daqui a pouco, tá? Então, vamos agora conhecer o que é tensão instantânea. Então já sabemos que a nossa corrente alternada, ela varia o seu valor de tensão e chega a momentos que ela fica negativa. Então, tensão instantânea é a tensão em um determinado instante específico de acordo com a posição da espira do gerador ou em um instante de tempo. O que significa isso? Eu quero saber qual que é a tensão quando a espira lá do meu gerador está em 270 graus, que é aqui, ó. Eu consigo o valor máximo, né? Aqui, ó, o valor máximo negativo, ou seja, menos 10 volts. Qual que é o valor da minha tensão gerada quando eu tenho 90 graus de posição da espira do gerador? 90 graus aqui eu tenho o valor de pico, 10 volts neste caso. E 45 graus, qual será, hein? E 120 graus, qual será? 180 graus já sabemos que é zero, né? Então, nós temos duas formas de calcular. Uma em função do ângulo, que é o que vimos agora, da posição angular da espira no campo magnético. A formulazinha é essa aqui, bem simples, tá? A tensão que eu quero, né, em função do ângulo, é igual ao valor de pico
no caso aqui é 10 volts, vezes o seno do meu ângulo. E em função do tempo, é essa formulazinha aqui, ó. Ou seja, eu quero saber qual que é a tensão quando eu tenho, por exemplo, 100 milissegundos de, de tempo, ou 50 milissegundos. Aqui eu quero saber a minha tensão em função do ângulo, aqui em função do tempo. Então a formulazinha é essa aqui também, ó. Tensão em função do tempo é igual ao valor de pico vezes o seno de ômega t, que é o tempo que eu quero. Vamos ver um exemplo bem prático, com cálculos inclusive. Olha aqui, ó, que legal. Nós temos aqui um exercíciozinho tranquilo, ó. Qual a tensão quando o ângulo estiver em 45 graus e no instante de 87,5 milissegundos? São dois cálculos distintos, tá? Vamos ao primeiro, ó. Então, eu quero saber qual que é a tensão que está sendo gerada nesse ponto aqui, ó. Quando o meu ângulo está em 45 graus. Já sei que quando está em 90 eu tenho 10, valor de pico. E sei que quando está em 0 graus é 0 volts, 180 é 0 volts. Mas eu quero saber no momento 45 graus. Qual é? Formulazinha simples, ó. Tensão em função do ângulo de 45 graus. 10, o que 10 é esse? É o valor de pico, olha ele aqui, ó. Foi dado no exercício. Vezes o seno de 45, que vai dar 7,07 volts. Então, neste instante aqui, ó, eu tenho 7,07 volts. Pessoal, muito cuidado, hein? Calculadora deve estar em DEG, porque estamos trabalhando com ângulos em graus. Ok? Agora vamos ver agora um caso em radianos. Olha só. Agora eu quero saber qual que é a tensão gerada quando no instante de 87,5 milissegundos. Ou seja, quando a minha senoide está lá em 87,5 milissegundos, qual que é a tensão que está sendo gerada? Para isso eu preciso de uma informação importantíssima, que é a frequência. Viram que para mim achar a tensão instantânea pelo ângulo, eu não preciso de saber a frequência e nem o período. Agora, para que eu possa achar a tensão instantânea no instante de tempo, eu preciso ter a minha frequência. E se eu tenho frequência, eu tenho período. Então aqui eu tenho uma frequência de 10 Hz. Ou seja, em 1 segundo eu tenho 10 ciclos deste. Tenho 10 ciclos desse. Significa que eu tenho 10 Hz, 10 ciclos por segundo. E o período é o inverso da frequência. 1 dividido por 10 vai ser 0,1 segundos. Passando para milissegundos, eu vou ter 100 milissegundos. Então, informações importantes para mim poder fazer o cálculo. Agora, para esse cálculo, a minha calculadora tem que estar em rad. Se fazer com ela em DEG, neste caso, vai dar errado, tá? Então, vamos lá. Tensão no instante de tempo, não é mais no ângulo, em função do tempo, é igual Vp vezes o seno de ômega t. Vimos que ômega t é igual a 2πf. Estão lembrados que ômega t é igual a 2πf? Então, vamos lá. Eu passei o 87,5 milissegundos para segundos, tá? Para não ter que escrever aqui vezes 10 a menos 3. Então, ou seja, a minha tensão no instante 87,5 milissegundos vai ser igual a 10, valor de pico, vezes o seno de ômega. O que é ômega? 2πf. Qual que é a minha frequência? 10 Hz. Vezes o meu tempo, que é esse carinha aqui, 87,5 milissegundos. Fazendo o cálculo, eu vou ter menos 7,07 volts, que vai ser mais ou menos aqui. Por que menos? Porque agora ela inverteu a polaridade, agora ela está negativa. Então, viram duas formas de calcular a minha tensão instantânea, uma em função do ângulo e uma em função do tempo. Nós vamos trabalhar
mas muito mais em função do ângulo, tá? Vamos evitar de ficar alternando para não causar confusão de o aluno esquecer de configurar a calculadora e faz o cálculo todo errado. Então nós vamos trabalhar mais em função do ângulo, que é o mais utilizado lá na disciplina eletrônica de potência, ou talvez lá na disciplina lá do Epson, ok? Até mais.